Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de 2 Samuel. Bem, como já falamos anteriormente, os livros de 1º e 2º Samuel têm como título o nome de Samuel, que só para recapitular, foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel, o homem que Deus usou para estabelecer o período da monarquia entre o seu povo. Nós também já vimos que nos manuscritos hebraicos, os livros de 1º e 2º Samuel consistiam em um único livro, sendo que na Septuaginta eles eram unidos e ficavam 1º e 2º Samuel com os livros de 1º e 2º Reis, e denominava de 1º, 2º, 3º e 4º livro dos reinos ou reinados. Na Vulgata, esses livros também eram unidos e denominava-se de 1º, 2º, 3º e 4º Reis. Mais tarde, como já vimos, eles foram divididos pelos tradutores da Septuaginta, e essa divisão foi seguida pelas demais traduções e permanece como conhecemos hoje, 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Quanto à autoria e à data, a tradição judaica atribui a autoria dos livros de 1º e 2º Samuel ao profeta Samuel, Natã e Gade, conforme nós vimos lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Referente à data, a maioria dos estudiosos acreditam que a data da escrita dos livros de Samuel varia entre o ano de 970, que foi o ano da morte do rei Davi, porque o livro termina com as últimas palavras dele, e o ano de 722 a.C., que foi o ano do cativeiro do Reino do Norte pela Assíria. Os acontecimentos narrados no livro de 1º e 2º Samuel aconteceram entre os anos de 1105 a.C., com o nascimento de Samuel, a 971 a.C., registrando as últimas palavras do rei Davi. Portanto, os dois livros compreendem um período aproximadamente de 135 anos de história. Como nós já vimos, só estou recapitulando, para a gente não esquecer. Enquanto que o propósito do primeiro livro de Samuel é mostrar a transição do período da teocracia, onde o próprio Senhor Deus era o rei soberano de Israel, para o período da monarquia, onde seria designado um rei terreno para Israel, no segundo livro de Samuel, o propósito é mostrar como se estabeleceu o reino de Davi, primeiro em Judá e depois sobre todas as tribos de Israel, unificando-as durante um período do seu reinado que durou 40 anos. Então nós vimos anteriormente que Samuel era o juiz que julgava o povo de Israel, mas o povo queria um rei. E Deus assim permitiu, apesar de não ser aquele o momento estabelecido por Deus. Deus então escolhe Saul, mas ele fracassa em obedecer a Deus e é rejeitado. Samuel então, atendendo a uma ordem de Deus, unge Davi, que será o próximo rei de Israel. Com a morte de Saul, Davi começa a reinar sobre Judá, em Hebrom, com 30 anos de idade. E esse reinado durou 7 anos e meio. Durante esse tempo, quem reinava sobre o restante do povo de Israel era Isbosete, filho de Saul, que foi estabelecido no trono por Abner, o primo de Saul e também capitão do seu exército. Vamos ver que durante muito tempo houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas que Davi ia se fortalecendo à medida que ia conquistando territórios e fazendo alianças estratégicas, enquanto que a casa de Saul, no caso o reino de Isbosete, era enfraquecido dia após dia. E em seguida, o livro vai nos mostrar
Abner procurando Davi para fazer uma aliança com ele, reconhecendo-o como rei, mas ele é morto covardemente. E em seguida, Isbosete também é morto. A narrativa do livro deixa muito claro a respeito da inocência de Davi em relação às mortes de Abner e Isbosete, mostrando que quando Davi foi estabelecido como rei sobre o restante do povo, isso foi feito de forma justa e digna, se cumprindo assim a vontade de Deus. E agora, unindo Israel e Judá, ele reinou mais 33 anos, totalizando assim o período de 40 anos de reinado. Durante todo esse tempo, Davi ampliou a conquista do seu território através de campanhas militares bem-sucedidas, onde todas as vitórias ele atribuía humildemente ao Senhor Deus. Ele estabeleceu o comércio, relações internacionais e uma administração eficiente do seu reino. Mas apesar de ser um reino politicamente bem-sucedido, a preocupação de Davi estava em ter um relacionamento com Deus e agradar totalmente a ele, e fazer com que todo o povo de Israel também se voltasse para o Senhor. Ele se empenhou em aproximar o povo a Deus, organizou a vida religiosa do povo e incentivou a expressão e a adoração a Deus através da música. Apesar de todos esses feitos extraordinários, o livro de 2 Samuel também vai relatar os erros e os pecados de Davi e as consequências disso, tanto para sua família quanto para a nação de Israel. Nós vamos ver que apesar de a lei estabelecer lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, que o rei não poderia se casar com várias mulheres para que seu coração não se desviasse, Davi se casou com várias mulheres e ainda teve várias concubinas. Nós vamos ver também o episódio em que Davi comete um adultério e em seguida, para encobrir o seu pecado, ele comete um homicídio. E nós vamos ver como Deus tratou o pecado do seu filho. Davi, após ser confrontado, ele se arrepende genuinamente. O perdão de Deus é imediato. O relacionamento com Deus também é restaurado. Porém, o pecado teve as suas consequências, tanto para Davi e a sua família, quanto posteriormente, nós vamos ver isso com as rebeliões de Absalão e algumas guerras internas entre seus filhos, teve consequências para o reino. Mesmo em meio às consequências dolorosas do pecado, nós vemos também a misericórdia e a graça de Deus em estabelecer uma aliança com Davi, de onde viria uma dinastia de monarcas e da sua linhagem viria o Messias. Então, em 2 Samuel, nós veremos do capítulo 1 ao capítulo 4, o reinado de Davi em Hebrom. Do capítulo 5 ao capítulo 10, o reinado de Davi em Jerusalém e a unificação, a consolidação do seu reino, todas as tribos. Do capítulo 11 ao capítulo 20, o pecado de Davi e as suas consequências. E dos capítulos 21 ao 24, nós vamos ter uma conclusão. Esses capítulos, eles trazem uma compilação, a união de acontecimentos que ocorreram em momentos diferentes na vida de Davi. Nós vimos que o segundo livro de Samuel apresenta os fatos e as implicações do reinado de Davi, um homem obediente e temente a Deus, em contraste com o reinado de Saul, que não se submetia às ordens de Deus e não conseguia reconhecer os seus próprios erros. Mas o livro mostra com honestidade que, apesar de Davi ser um homem humilde diante de Deus, preocupado em temer ao Senhor e obedecê-lo, Davi também pecou. Mas ao mesmo tempo em que vemos um homem pecador, nós também vemos um Deus justo, que confronta, que disciplina, que exerce o juízo, mas que também restaura pecadores que se arrependem genuinamente. Bem,
por enquanto, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe, uma boa leitura e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.